Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que assombra muita gente, né? Vamos falar sobre encosto, olho gordo, trabalho, coisa feita, enfim, todas essas coisas aí que tanta gente morre de medo, né? E que tanta gente se diz vítima, né, no final das contas. Bom, como eu acabei de dizer, né, o encosto, o olho gordo e o trabalho, a coisa feita, são males aí dos quais muitas pessoas julgam-se vítimas, né? E aí, segundo essas pessoas, a inveja, ela motivou a outras pessoas que lhe fizessem feitiçaria, né? Então, por exemplo, a pessoa tem lá um vizinho que ela julga que tem inveja dela, então esse vizinho fez uma feitiçaria ou fez um trabalho contra ela ou lançou um olho gordo ou alguma coisa do tipo, né? E é interessante porque no pensamento dessas pessoas, né, o ser humano ele é um tipo de joguete, né, na mão de forças terríveis, aí, forças invisíveis, né, que enfim, dominam praticamente totalmente a vida dessas pessoas. Então, por exemplo, para essas pessoas a vontade, a determinação, o pensamento, né, enfim, as resoluções tomadas, elas não podem nada diante dessas tais forças, né? Então aí qualquer vulgar bruxo ou bruxa de esquina, qualquer fofoqueira de vila, qualquer botequineiro analfabeto, né, pode lançar ali mão de feitiços para destruir a outro ser humano. Então, não é o objetivo desse vídeo explicar sobre as possibilidades reais da magia, né? Então você pode, inclusive, procura aí no canal que você achará um vídeo em que eu falo sobre magia especificamente, né? Mas não é o objetivo deste vídeo aqui. O objetivo aqui é mandar para você a real sobre 99,9% dos casos de encosto, de olho gordo, de trabalho e de coisa mandada, né? Então, esse vídeo aqui ele não vai tratar tecnicamente da questão da magia, nem como a magia funciona, quais são os mecanismos, né, e nada disso. Ele vai simplesmente falar para você qual é a realidade de 99,9% dos casos, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui nesse vídeo é o seguinte: a maioria dos que se proclamam feiticeiros, que receitam ebós, que receitam trabalhos, que receitam feitiços, etc., não tem a mais remota ideia do que estão fazendo, né? Não tem conhecimento real algum sobre o funcionamento de um feitiço e não foram instruídos de forma adequada sobre a ciência tradicional da magia, né? Então, falando de uma forma mais popular, né, ou de forma mais direta, são engana-trouxas, né, que enchem os bolsos de dinheiro às custas de pessoas crédulas, de pessoas supersticiosas, de pessoas ignorantes, né? Porque, obviamente, que um jeito muito fácil e rápido de se ganhar dinheiro é usar o medo das pessoas, né? Dizendo que elas estão enfeitiçadas, dizendo que elas precisam desfazer trabalhos poderosos que foram lançados contra elas, né? Dizendo que se elas não fizerem tal ou qual feitiço, elas vão ser vítimas de castigos, elas vão ser castigadas por uma entidade, elas vão ser castigadas por uma divindade e outras coisas do tipo, né? Então é um jeito muito fácil de ganhar dinheiro, você colocar medos irracionais nas pessoas e dessa forma incitá-las ou praticamente obrigá-las através do medo a fazerem feitiços ou desmancharem supostos feitiços ou coisas desse tipo, né? É fácil, é um jeito fácil, é um jeito
digamos assim, quase que coercitivo, né, de fazer com que a pessoa faça tal coisa, porque ela está morrendo de medo daquilo que o suposto mago, feiticeiro, babalorixá, ou seja lá o que for, disse para ela, né? Então é um jeito fácil dessas pessoas que vivem de alimentar esse tipo de ideia, né? É um jeito fácil delas ganharem dinheiro, né? E aí você vai me ouvir dizendo isso e vai falar assim, mas então quer dizer que a culpa é lá do feiticeiro, a culpa é daquele que coloca medo nas pessoas, a culpa é daquele que mente dizendo que a pessoa tem um trabalho, que a pessoa foi vítima de um feitiço, que a pessoa isso, que a pessoa aquilo, né? Não, na verdade eu não estou falando que a culpa é exclusivamente dessas pessoas, né? Então aí nós vamos ter que analisar qual é o papel, né? Qual o papel que o comodismo, que a mediocridade, que a falta de autocrítica, né, que a fuga das próprias responsabilidades joga nisso tudo, né? E aí é fácil, né, perceber que a ignorância, de forma geral, ela busca sempre soluções fáceis para questões complexas, né? Então você tem às vezes um problema estrutural que é extremamente complexo, né, com várias causas diferentes, e aí é muito mais fácil eu atribuir a esse problema complexo uma causa extremamente simples, né? Eu dizer assim, isso aí é a ação de um encosto, isso aí é a ação de uma magia, isso é a ação de um feitiço na sua vida, isso é a ação do olho gordo, né? Isso é ação de coisa feita, isso é ação do ebó, isso é ação disso, isso é ação daquilo. Então é fácil, né, dar uma solução única e direta para problemas que são muitas vezes problemas complexos, né, com muitas raízes diferentes, né? E aí é óbvio que também, né, nós temos que ter em consideração que lidar com a realidade da vida não é fácil, né? A vida não é coisa simples, né? E para as pessoas ignorantes, para as pessoas supersticiosas, a vida ela acaba, digamos assim, tendo que ter, na verdade, os seus múltiplos e complexos problemas solucionados de uma forma que elas consideram uma forma simples, né? E aí nisso aqui eu estou incluindo, né, a responsabilização de coisas exteriores para problemas que são problemas muitas vezes causados pela própria pessoa. Então, por exemplo, né, o sujeito é um sujeito preguiçoso, né, é um sujeito que desde, sei lá, adolescente era um sujeito preguiçoso, manhento, cheio de onda, né, que não tinha muita opinião própria, que era um medíocre, que era uma pessoa que não gostava muito de estudar, uma pessoa que nunca se esforçou muito, né, e aí começa a beber lá muito cedo, aí se torna um alcoólatra, né, tinha vários casinhos ali, nunca quis ter um relacionamento com uma mulher de forma mais estável, mais séria, né? E aí de repente ele vai e engravida das suas mulheres lá, um dos seus casinhos, e aí por força das circunstâncias ele acaba se casando, né, com essa pessoa, e obviamente que o relacionamento dos dois é uma desgraça completa, né? Porque ele chega bêbado em casa, ele bate na esposa, a esposa também já não é grande coisa, porque, enfim, se envolveu com um traste desses, né? E aí ela começa a atraí-lo, e ele também atrai. Ela, de repente, pega uma doença venérea, né? Alguma coisa do tipo, e ele também. Enfim, a vida dos dois é uma catástrofe completa por uma série de motivos diferentes que foram se acumulando aí ao longo do tempo, né? E aí, uma determinada noite de depressão ou de tristeza, esse sujeito bota lá num canal da televisão e vê lá um pastor
falando sobre a ação do encosto, sobre a ação das entidades na vida das pessoas, e ele se sente um tanto aliviado, porque a responsabilidade, afinal das contas, não é dele, né? A responsabilidade talvez seja do encosto, talvez seja de uma entidade, talvez seja de uma daquelas mocinhas com quais ele tinha relações sexuais de forma irresponsável, que muito invejosamente lançou contra ele um trabalho ou alguma coisa assim. E aí esse sujeito, ele acaba indo numa igreja, e lá na igreja ele, num ataque de histeria, manifesta uma entidade e sofre um exorcismo, né? E aí ele começa a se sentir livre, ele tem ali um processo de catarse psicológica, e ele começa a se sentir livre daqueles supostos encostos, daquelas supostas entidades que atormentavam a sua vida. E aí esse sujeito, por conta desse processo, digamos assim, de choque psicológico, ele começa a tentar corrigir algumas coisas na sua vida. Então ele começa a chegar mais cedo em casa, ele começa a tentar diminuir a quantidade de bebida alcoólica que ele consome, ele começa a tentar trabalhar melhor o modo como ele lida com as coisas e com as pessoas, e pouco a pouco, obviamente, que por conta dessas melhorias que ele mesmo vai fazendo e vai ajustando a sua própria vida, então ele sente ali uma melhoria geral na sua condição de existência. E aí o que ele diz? Que isso foi causado pela bênção lá da igreja, que isso foi porque o encosto saiu da vida dele, porque a entidade saiu da vida dele, e que portanto agora ele está livre daquela maldição, né? E aí, obviamente que ele vai dizer isso num testemunho, e todo mundo vai aplaudir, ele vai chorar, e a mulher dele vai chorar, e tudo mais, né? E todos vão estar extremamente convencidos de que aquilo ali foi obra de algo espiritual, mas eles não vão perceber, ou eles não vão querer encarar, né, a ideia de que na verdade a vida deles era uma porcaria por conta das atitudes porcaria que eles tinham, e que a vida foi melhorando à medida que as atitudes deles foram melhorando, né? Então eles vão se iludir, vão usar essa ilusão como uma justificativa tanto para com as atitudes erradas, para as atitudes desorganizadas, para as atitudes desordenadas deles anteriormente, como para a ideia de que eles foram melhorando porque o encosto foi embora da vida deles, né? E aí, nesse mesmo patamar aí, né, nós vamos ter várias outras práticas. Então, por exemplo, a pessoa que uma completa nulidade na sua vida, né, mas ela acredita, ela tem uma autoimagem totalmente distorcida, e ela acredita que ela é grande coisa e que todas as pessoas a invejam, né? Então as pessoas invejam a ela porque ela é mais bonita, porque ela é mais elegante na ótica dela, né? A pessoa é horrível, a pessoa é, né, um bicho brega do inferno, mas ela acredita que ela é muito elegante, que ela é fantástica, que ela é muito mais inteligente do que a média, né? E que aí todas as pessoas a invejam, e aí qualquer coisa que dê errado na vida dela, ela vai atrás de uma explicação pseudo-espiritual. Então ela vai dizer que foi um trabalho que fizeram, que foi um olho gordo que foi lançado contra ela, que foi um encosto, que foi isso, que foi aquilo. E aí sempre que ela tiver um problema qualquer dessa natureza, ela vai correndo para encher o bolso do primeiro feiticeiro fajuto que ela encontra pela frente, que vai confirmar os medos que aquela pessoa tem, né, de que realmente ela foi vítima de algo espiritual, e que então, portanto, ela precisa dar ali uns R$400 ou R$500 para o feiticeiro para que ele desmanche aquele feitiço, aquela coisa mandada, né? Que ela acredita que é uma coisa mandada. Mas as pessoas em geral, elas não fazem esse tipo de reflexão, elas não conseguem entender que grande parte da vida, dos atos das nossas vidas e das reações que nós temos, das respostas que nós temos, estão ligadas às nossas próprias atitudes e às nossas próprias responsabilidades. E não tem absolutamente nada a ver
com deuses, com espíritos, com encostos, com energias, com forças ou com qualquer coisa desse tipo. Mas tem a ver com você mesmo, né? Tem a ver com aquilo que você planta, e aquilo que você colhe é resultado daquilo que você planta. O modo como você encara a sua vida, o modo como você trata as pessoas à sua volta, o modo como você conduz as coisas na sua existência é que vai determinar grande parte daquilo que de fato vai acontecer ao longo da sua trajetória. Então, muitas vezes, se você tem determinadas doenças, claro que não todas, né? Mas se você tem determinadas doenças, grande parte dessas causas da doença, né, foram muitas vezes plantadas por você mesmo. Da mesma forma que desordens na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, nos seus relacionamentos pessoais, estão também muito proximamente, muito atrelados ao modo como você lida com as coisas, ao modo como você lida com as situações, ao modo como você age em relação às coisas, e não tem absolutamente nada a ver com encosto, né? Então, se você é um beberrão, um pingaiada, não adianta você dizer que foi o encosto que fez isso com você, porque a responsabilidade é sua. Você tem livre arbítrio, as pessoas têm livre arbítrio, as pessoas têm resoluções, as pessoas devem ter determinação na própria vida, as pessoas têm vontade na vida, né? E elas não são joguetes de forças terríveis que estão além das nossas vontades, né? Elas não são esses joguetes, elas gostam de justificar as suas próprias falhas, os seus próprios fracassos, atribuindo a coisas externas aquilo que só cabe a elas, né? Porque, de certa forma, isso é muito mais confortável, isso é muito mais consolador do que você olhar para si próprio e assumir as responsabilidades sobre a sua própria vida, assumir as responsabilidades sobre os seus próprios atos e lidar de forma madura e adequada com os resultados daqueles atos que você mesmo fez, o que você mesmo plantou, né? Então, fica aqui o meu recado, né, para que vocês reflitam sobre isso, né? E antes de atribuir ao encosto, ao olho gordo, ao trabalho, ao diabo, ao demônio, ao Exu, a pombagira, a isso e aquilo outro, analise a sua própria vida, né? Olhe para as suas próprias ações, para as suas próprias atitudes e veja se o encosto da sua vida não é você mesmo, né? Se a sua atitude de bosta, né, vai fazer com que você tenha uma vida de bosta, né? Então, pense bem nisso antes de dizer que foi olho gordo, que foi encosto, que foi trabalho e que você é vítima disso tudo. E também pense bem se você é tão, digamos assim, invejável assim, né? Porque tem gente que tem uma vidinha bem medíocre, bem inferior mesmo, né? Tem uma cabecinha assim de, né, cocô de pombo, e acha que é objeto de inveja, que as pessoas têm muito a invejar delas, né? Então falta um pouquinho também de autocrítica, ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa aí o seu curtir. Vou deixar aqui na descrição os links para você adquirir os meus mais recentes livros, meus mais recentes trabalhos, né? Os meus livros mais recentes, e espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço e obrigado por ter assistido até agora, e tchau!